E já que a gente está falando de saúde, a gente estava falando de atividade física, já que a gente está no tema saúde, né, hoje aqui no nosso Notícias do Bem, você sabe que quem tem alguns quilos a mais ou taxas altas de colesterol, por exemplo, quase sempre tem que se satisfazer com uma dieta cheia de restrições. Mas algumas coisas podem mudar com a chegada da nutrição de precisão. Você já ouviu falar? Nutrição de precisão. Ela está sendo cada vez mais indicada pelos especialistas. E como o próprio nome já diz, trata-se de um novo campo de pesquisa que tem como objetivo criar dietas sob medida que funcionem de acordo com as características e com as circunstâncias vividas por cada paciente. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto agora, aqui no Notícias do Bem, é a nutricionista Selma Mello. Selma, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender para falar sobre essa, eu vou chamar de novidade, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar de nutrição de precisão. É novidade mesmo? Mais ou menos, né? Não é tão novo, mas, assim, hoje em dia a gente... Eita, desculpa. Boa tarde, bom dia a todos, né? Obrigada pelo convite. Mas hoje a gente mais falar sobre a nutrição de precisão, sobre a medicina de precisão, porque hoje em dia as pessoas estão cansadas de fazer o mesmo, né? Você vai em vários nutricionistas, você faz dietas e não tem resultado. Então, a gente precisa cada vez mais individualizar e personalizar a conduta dos pacientes. Então, a nutrição de precisão veio para isso. É a gente trabalhar com ferramentas para ajudar a individualizar, a personalizar a conduta. E como você falou, né, antes aí, e dessa forma eu individualizando a conduta, vai ser uma forma muito mais assertiva. Agora, Selma, quando você fala dessas ferramentas para individualizar uma dieta, por exemplo, quais são essas ferramentas? Como é que é feita essa consulta? Como é que é feita essa pesquisa, né, vamos dizer assim? Como é que é feita essa análise paciente por paciente para chegar numa dieta individualizada? Para a gente chegar numa dieta individualizada, como eu falei, a gente precisa de ferramentas. Então, hoje, com a ação de precisão, nós temos algumas ferramentas disponíveis. Uma das ferramentas disponíveis é o exame de nutrigenética. Então, esse exame de nutrigenética vai fazer um rastreamento em relação a quais as alterações a gente tem nos genes que fazem o metabolismo. Então, se eu sei quais as alterações que o paciente apresenta, eu vou poder trabalhar de uma forma para prevenir doenças, por exemplo, mas também para ajudá-lo no momento. E outras também, que é o exame genético da microbiota. Então, esse exame, ele faz a pesquisa das bactérias que o paciente tem no intestino. Então, eu tendo noção de como é o intestino, quais as bactérias que tem ali, eu vou poder modular de uma forma muito mais assertiva. Não é, por exemplo, dar probióticos para todo mundo, como alguns profissionais fazem. Então, o paciente vem para mim, vai tomar probiótico. Mas muitas vezes, melhorando a alimentação, é possível modular o intestino. Tem que colocar probióticos mesmo. O exame de microbioma é que direciona isso. Então, a gente não trabalha mais com protocolos, a gente trabalha com individualidades bioquímicas, inclusive. Existem outros exames também, outra ferramenta de precisão, que é o exame de metabolômica. No exame de metabolômica, as vias tudo que a gente come vai ser metabolizado por uma via. E isso vai metabólitos. Então, esses metabólitos é que vão ter ação na célula. Então, se eu sei quais os metabólitos que o paciente está produzindo em tal via, esses metabólitos podem determinar saúde ou doença. Então, eu vou trabalhar condutas para prevenção. Então, essas ferramentas ajudam bastante hoje a individualização do paciente e, como eu falei, né, fica muito mais assertivo. Eu não fico, como é que eu posso dizer assim, eu não fico testando dietas, né? Eu não tenho essas ferramentas, então o paciente tem tal objetivo de emagrecer. Então vou tentar tal dieta. Não deu certo, vou tentar outra. Mais outra, né? E o paciente fica aí nesses testes, sofrendo e muitas vezes não tem nem resultado. E com as ferramentas, não, direciona, não, olha, tem
modular, tem aqui essa microbiota, essa bactéria que ajuda nessa produção de energia. Então, a gente usa as ferramentas para melhorar a conduta e ser mais assertivo. Com certeza, ferramentas importantes, porque até pouco tempo, né, ou até algum tempo atrás, as dietas eram todas muito parecidas, né? A gente ia no nutricionista, por exemplo, a gente ouvia mais ou menos a mesma coisa, né? Corta isso, come isso, come aquilo, tal, mais ou menos dentro da sua característica física também, dentro daquilo que a gente buscava, mas as dietas todas muito parecidas, né? Isso agora, como você disse, né, passa a ser muito mais assertivo. É muito mais fácil, inclusive, para o paciente ver os resultados, né? Isso mesmo. Ele não fica buscando resultados, né? Por exemplo, acabei de atender um paciente agora que ele já foi em outros nutricionistas, já fez dietas com alguns nutricionistas, já fez alguns tratamentos com endocrinologia, peso, por exemplo. Como ele falou, a última vez que fez, perdeu 15 quilos, mas ganhou 20 quilos. Então, se você não sabe metabolicamente, eu até falei para ele, precisamos das ferramentas. Você já fez vários testes, não deu certo. Aí a gente vai ficar testando? Não, vamos buscar entender como é que funciona o seu corpo. Vamos às vias, exame metabolômico, vamos ver os seus genes, de estar armazenando gordura ou não, essa questão de compulsão alimentar, isso é genético ou é esse ambiente, microbioma, tudo, inclusive no comportamento alimentar, inclusive na produção de calorias, influencia no processo de doença. Então, fica muito melhor né, e escolher os alimentos. Por exemplo, a dieta cetogênica, por exemplo, que está muito falando sobre a dieta cetogênica e tem os seus benefícios, mas a dieta cetogênica, um painel genético, não é para todo mundo. A pessoa pode ter até resultado naquele momento, perder peso, mas depois não vai ser legal, porque geneticamente ele não é para fazer, não está assim, geneticamente, como é que eu posso dizer assim, disponível para fazer aquele tipo de dieta, vai ser ruim para ele depois, no futuro, dependendo dos genes. Então, ajuda a ter esse direcionamento, gorduras. Então, gorduras, eu tenho que restringir ou eu tenho que colocar mais gorduras? Proteínas, como é que esse paciente metaboliza a proteína? Então, entendendo dos genes, eu entendendo as vias metabólicas dele, então eu posso direcionar, inclusive, doses de suplementos, por exemplo. Suplementação é para todo mundo, então tomar vitamina A, tomar vitamina K, tomar vitamina D, que hoje em dia nós estamos passando por uma pandemia e é super importante a vitamina D, o zinco, mas qual dose eu preciso tomar? Eu vou dar 4.000 I para todo mundo? Mas geneticamente as pessoas são iguais? Não são. Então, a pessoa vai metabolizar aquilo, cada uma pessoa metaboliza um nutriente de uma forma. Nós somos diferentes, né? E por que, se nós somos diferentes, então por que fazer a conduta para todos iguais? É verdade. Agora, a nutrição de precisão é algo para a vida toda? A partir do momento que você inicia a dieta, a partir do momento que você identifica as características de cada paciente, a vida muda a partir daí, de acordo também com a nutrição de precisão? Isso. Primeiro que o exame de é um exame que você faz, não precisa ficar fazendo, porque é a sua genética. Então, quando você descobre como é o metabolismo, apesar de que quando eu estou falando assim, quando você descobre como é o metabolismo, o exame de nutrigenética não é uma sentença. Então, a gente trabalha com prevenção. Então, se eu sei se tem alterações em tal gene, então vou trabalhar com prevenção. E sim, é algo para você fazer para o agora e para sempre. Para você ter longevidade, para você ter mais saúde. Por exemplo, eu faço um exame de nutrigenética e identifico como é a minha resposta anti-inflamatória. Então, hoje em dia, a gente sabe, as doenças vêm da inflamação crônica, né? Não é que a inflamação é ruim, mas a inflamação crônica sim é ruim. E essa traz doenças, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, câncer.
né? Então, o exame de nutrigenética me diz como é a resposta anti-inflamatória, os principais genes que ajudam nesse mecanismo. Então, se eu sei como é, então eu vou trabalhar. Hoje, você falou, é para sempre, sim. Sempre eu vou saber que a minha resposta é dessa forma, então vou melhorar a alimentação aqui. Ou se eu exagerei em um alimento inflamatório e que eu sei que a minha resposta anti-inflamatória é um pouco deficiente, então eu vou reforçar nutrientes anti-inflamatórios para ajudar o corpo a entrar no equilíbrio, né? É a mesma coisa da resposta de detoxificação, que é a excreção de compostos tóxicos. Hoje em dia nós estamos nos contaminando cada vez mais com compostos tóxicos, químicas, né? Por exemplo, no alimento nós temos agrotóxicos contaminado com metais pesados. Então, nosso corpo tem que ter a capacidade de detoxificar isso, de excretar isso. Mas dependendo da genética, alguns eles têm a dificuldade de detoxificar esses compostos tóxicos. Então, se a pessoa identifica que, então já vai trabalhar para diminuir a exposição. Não tem como a gente não se expor a esses compostos tóxicos na sociedade que nós estamos vivendo, porque, como eu falei, né, até o ar está contaminado com metais pesados, a gente não vai respirar, não tem como, né? Mas aí, se eu sei, então eu vou evitar muito mais esses compostos tóxicos. Tem uma resposta detoxificante difícil, então eu vou orgânico, não cozinhar com água da torneira para não estar se contaminando com químicas, vou melhorar a água do banho porque a gente também se contamina pela pele, né? Vou evitar alguns alimentos que contêm substâncias tóxicas, por exemplo, embutidos, então eu vou evitar porque essas substâncias tóxicas eu tenho dificuldade de excretar. E por outro lado, eu sabendo que eu tenho uma resposta não tão eficiente, eu vou reforçar alimentos que ajudem o corpo nesse processo, né? Então, por exemplo, um exemplo de compostos antioxidantes, que é a glutationa. Então, a glutationa é um poderoso antioxidante. Um exemplo da questão da oxidação, que eu falei, da resposta inflamatória, detoxificante, e também tem a resposta antioxidante. Né? Então, se eu sei que eu tenho a glutationa, as proteínas importantes para a metabolização dela, eu tenho um polimorfismo, que é uma alteração genética. E ajuda nesse processo antioxidante, a mesma coisa detoxificante e a mesma coisa com a resposta anti-inflamatória. Então, se o paciente entende geneticamente ele, começar a ter comportamentos diferentes, quando ele for decidir comprar, ele vai saber o que aquele alimento vai causar. Vai trazer de bom ou de ruim para ele, né? Com certeza. E como é que ele ensinou os pacientes como fazer para ajudar a melhorar esse corpo, a entrar no equilíbrio. Tá certo. Bom, só para a gente fechar, quer dizer, reforçar aquela orientação de sempre, que não dá para ser curioso de nutrição de precisão e tentar entrar na internet e buscar uma receita mágica de nutrição de precisão para mim a partir de nada. Você precisa procurar realmente um especialista se você precisa ou se você quer ter acesso a essa nutrição de precisão. Só para a gente reforçar isso, né, Selma? Isso mesmo. As pessoas estão ouvindo, estão indo para a internet e, por exemplo, fazer os exames, né? Ah, eu já ouvi falar que a nutrigenética é interessante. Ah, não vou no nutricionista, não. Vou fazer o exame, vou ver em casa e vou ver as orientações que o exame dá, que algumas empresas dão, algumas orientações, né? Olha, não faz isso. Recebido pacientes aqui fazendo testes nutrigenéticos que não servem, por exemplo, para interpretação, né? É mais propaganda e a pessoa só perde dinheiro e pode seguir algumas orientações e que aquela empresa deu aquela orientação, mas não é você, não sabe como é o seu ambiente, não sabe o que você come, não sabe como você dorme, não sabe os suplementos que você toma, medicamentos que toma. Então, se você deseja fazer um tratamento personalizado, individualizado, procura um profissional especializado que sabe. Com certeza. Selma, deixa seus contatos para a gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te acompanhar também nas redes sociais,
Como é que a gente faz? Minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho a página no Instagram, Selma Mello, né? Todos eles no Facebook, no YouTube e no Instagram é Nutri Selma Mello. Tá certo, Nutri Selma Mello, fácil de achar então. Selma, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Obrigada.